Boa noite, graça e paz, irmãos. Irmãos, eu quero que vocês abram a Bíblia em Gênesis 45, 1 e 2. Um e 2. Então, José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram também na casa do faraó. A Bíblia fala que José chorou muito e muito alto, até que chegasse ao ouvido do faraó. Ele ali pediu para que os irmãos saíssem, as pessoas saíssem, para que não visse e ouvissem a maneira que ele tinha que se revelar aos seus irmãos. Então José não podia conter-se, ele não estava aguentando, ele estava sufocado, ele não aguentava mais segurar. Então ele chora, e chora muito. Que, na verdade, não era ele que precisava pedir perdão, e sim ele tinha que liberar o perdão. E nesse momento, ele deixa de ser o prisioneiro de porta aberta, que esse é o tema da mensagem. Irmãos, a falta de perdão faz com que sintamos nosso coração sufocado, apertado, doente, e estamos acorrentados a esse sentimento, nos tornamos escravos desse desejo de raiva, decepção. E o pior de tudo, nós temos a chave do cadeado que nos prende a essa corrente. Mas muitas vezes nós preferimos ficar reféns, prisioneiros desse orgulho. Irmãos, eu quero que vocês entendam que a falta de perdão é uma doença. É um câncer invisível. Só uma curiosidade, o coração é o único órgão do corpo humano que é quase zero a chance de ter um câncer. Por esse motivo, ele se torna uma doença. O perdão, ele não mata quem recebe, mas ele mata a quem não libera. É uma semente maligna plantada no coração que vai crescendo, crescendo, até que envolve totalmente, trazendo sérias consequências, não somente para a pessoa que não perdoamos, mas também para as pessoas que nos odeiam, seja no ciclo de amizade, seja no ciclo familiar. O José está com o coração doente, e ele não conseguia perdoar seus irmãos. Vamos passar rapidamente um resumo do que José passou sobre esse sofrimento com seus irmãos. José, ele teve um sonho grandioso, um sonho que ele quis compartilhar com seus irmãos. Os seus irmãos já se sentiam ciúmes dele, porque ele era o filho preferido do pai. E quando José contou esse sonho para eles foi como um sinal de raiva. Então, na primeira oportunidade que os irmãos tiveram, eles tentaram matar José. Mas teve um irmão que interveio e não deixou que isso acontecesse. Então, José foi jogado num buraco, numa cisterna. Depois foi vendido como escravo. José foi preso injustamente, ficando 3 anos encarcerado. Mas pela graça do Senhor, ele conseguiu interpretar um sonho do faraó e se salvou da prisão e se tornou o governador do Egito. E José reconheceu seus irmãos, mas seus irmãos não o reconheceram, porque ele estava caracterizado como egípcio, né? Aquelas maquiagens, não foi possível. E José pergunta aos seus irmãos:
o que fazem aqui? E eles respondem que estavam ali para comprar grãos, né? Que eles eram ali irmãos, filhos do mesmo pai, que o pai tinha ficado com um irmão caçula. Mas José não acreditou e quis puni-los, deixando eles presos. Durante 3 dias de cárcere, seus irmãos ficaram presos. Depois José manda soltá-los e fala para eles irem para a casa do seu pai, mas um irmão tinha que ficar, ia ficar preso, sendo que José ainda estava com aquele pensamento de raiva, sabe que eles são doentes. E ele falou: vá e traga seu irmão caçula, para que vocês provem que vocês estão falando a verdade. E José liberou seus irmãos. Na presença de seu pai, os irmãos relatam e contam o que aconteceu. Estou um pouco nervoso. E no momento em que conta essa história para o seu pai fica triste, porque ele já lamenta a perda de um filho, e agora um preso, e agora tem que liberar o filho caçula. Não era o que ele esperava. Irmãos, eu quero que vejam o que a falta de perdão, quais são essas consequências, o que ela reflete. Ela não atinge só a pessoa que não perdoamos, mas atinge outras pessoas que não tem nada a ver com a situação. Irmãos, o que eu quero dizer, na verdade, é que nós temos que dar um basta. Um basta. Parar de carregar tanto lixo assim no coração. Sabe por quê? Porque nós não somos caçamba de lixo. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita em lugar sujo. Vamos abrir mão desse orgulho. Se tiver que pedir perdão, para perdoar, vamos pedir. Não interessa se a gente está com a razão ou não. Vamos conciliar com o irmão. É isso que o Pai quer. Não deixe que o orgulho e a razão fiquem acima do perdão. Porque perdoar é abrir mão do perdão. Perdoar é abrir mão desse orgulho, abrir mão da razão. Pois assim que deixamos nosso coração livre, e o coração livre, a gente fica aliviado. Porque senão, irmãos, a gente vai se tornar refém desse sentimento de raiva, de ódio, de tristeza. E a gente tem que perdoar, porque se aqui estamos hoje reunidos, é porque nós fomos perdoados. Deus deixou disponível o perdão sobre nós, e é por isso que temos que perdoar. Não porque temos a razão, não porque somos bonzinhos, não porque somos cristãos, mas é porque fomos perdoados e fomos salvos por esse perdão. Irmão, eu queria contar para vocês uma situação que eu passei há um tempo atrás, já faz algum tempo. E todo ano, eu e minhas 2 irmãs, a gente passa as festas de Ano Novo e Natal na casa dos meus pais, que eles moram fora. E todo ano é assim, a gente se reúne e minha mãe fica contente, meu pai fica contente, né? E teve um ano que nós passamos, foi maravilhosa a festa, né? Nós nos divertimos. Mas no dia que eu estava para vir embora, no dia que eu estava para pegar o ônibus, aconteceu uma coisa chata. Uma das minhas irmãs, né? Ela, do nada, começou a falar, gritar, sabe? Deixou a gente numa situação constrangedora em casa. Minha mãe chateada, meu pai chateado, e ela gritando, falando umas coisas que não tinha nada a ver com a situação. E eu fui ficando com raiva, sabe, irmãos? Nossa, aquela situação, poxa, era festa, e minha irmã aprontando isso. Aí eu fui falar com ela. E eu cheguei de uma maneira, talvez ríspida, e falei: chega, para com isso, basta, todo mundo entendeu, todo mundo já sabe o que você está passando, chega, você já passou do limite. Ela olhou para mim
esqueceu que as pessoas estavam ali. Rapaz, ela me xingou tanto, gritou comigo. Olha, tinha palavrão que eu nem sabia que existia da boca dela. E ela me xingava. Eu também, na raiva, às vezes até respondi. Aí naquele momento ela pegou a bolsa dela, falou, é melhor eu ir trabalhar, e foi embora. Mas ficou um clima chato em casa, ficou um clima triste. E meu pai falando, ó, vamos então para a rodoviária, eu vou deixar você na rodoviária, senão você vai perder o ônibus. Acabou aquele clima, né, de alegria. Tá bom. No caminho, estava eu, estava minha esposa, minha irmã, a minha sobrinha que não está aqui. Eu falei para meu pai, pai, me leva até onde a minha irmã está. Meu pai, opa, você vai fazer o quê? Não, eu quero conversar com ela. Não dá esse gostinho para ela não. Fica na sua razão, não. Eu mesmo não faria isso que você vai fazer. Conversar com ela, dar esse gostinho para ela, não. Eu falei, não pai, eu quero ir. Porque eu não queria ir embora desse jeito, né, triste. Então, ele me deixou lá. Ele parou o carro, estacionou. Eu abri a porta e esperei que todo mundo fosse comigo, né? Eu olhei para assim, ninguém saiu do carro. Meu pai olhou para mim e falou, boa sorte. Mas tá bom. Irmão, confesso para vocês que eu tentei perdoar em secreto a minha irmã. Fiquei pensando. E ao mesmo tempo, eu tinha que ficar na defensiva. Ou como que ela vai? Nossa, eu vou lá, e agora, hein? O que ela vai falar para mim? Mas vamos lá. Cheguei no salão, tinha uma moça lá. Eu falei, me cumprimentou. Ela disse se podia me ajudar. Eu falei, sou irmão daquela moça que está ali no canto com o braço cruzado. Ah, você quer falar com ela? Quero. Já vou avisar. Ela hoje está com cara de poucos amigos. Tudo bem, você chama ela para mim. Então, foi isso que ela fez. Ela foi até a minha irmã, chamou. A minha irmã me viu e veio na minha direção, parecendo um soldado desfilando em 7 de setembro, marchando. Ela chegou perto de mim e falou, o que você quer agora? O que você veio fazer aqui? Falei, mana, só vim te falar que eu te amo muito e que eu não queria ir embora dessa maneira, porque passamos uma semana tão feliz e eu vim aqui te pedir perdão. Se eu fiz alguma coisa, se eu disse palavras que te magoei, eu vim aqui pedir perdão. Me perdoa. Aí ela olhou para mim e sorriu. Falei, então agora que eu consegui o teu perdão, eu vou te perdoar também. Me dá um abraço aqui. Aí ela me deu um abraço e foi um momento muito assim, difícil de falar, porque eu me senti aliviado. Eu volto pro carro, tranquilo e sorrindo até. Meu pai fala, então deu tudo certo. Pai, deu tudo certo. E eu falo, irmão, eu sei que é difícil abrir mão, né, da nossa razão, mas acredite, pior é viver com o coração apertado, pior é viver com o coração doente. E a Bíblia não fala, mas José, depois que chorou, depois de fortes emoções, ele se abraçando com seus irmãos, depois dele resolvido a questão em si, primeira coisa que ele pergunta, e o nosso pai, como está? Como ele vive, como está? Traga-o para cá. Quer dizer, já mudou toda a concepção da situação, mudou todo o ciclo daquele desejo que ele tinha de amargura, ali se esvaziou-se. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa, que José, quando ele perdoa seus irmãos, ele cura seus irmãos, cura a si mesmo.
e ele se torna um homem livre. Gostaria que vocês ficassem em pé, que eu quero fazer uma oração com vocês. Pai amado, obrigado por esse momento em que a sua palavra dita se transformou em mensagem, e que essa mensagem possa tocar corações aqui, e que o Espírito Santo possa penetrar e retirar toda sujeira escondida no oculto. Pai amado, que o bálsamo da sua bênção recaia em cada coração aqui, e que esses irmãos aqui hoje se tornem luz para as pessoas que se encontram perdidas na escuridão. Quero te agradecer e quero te louvar. Amém. Bom, gente, nossa, tal. O difícil vai ser eu conseguir, né? Uns 20 minutos, vou tentar, tá? De verdade mesmo. O texto base hoje que eu vou usar está em 1 Coríntios 13, 12. E lá diz o seguinte: porque agora vemos como por espelho, em enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. E eu gostaria de fazer com vocês um quebra-gelo. Gostaria que vocês fechassem os olhos e que vocês pudessem imaginar estar cara a cara com Jesus. E como seria a sua reação neste momento? Como será a nossa reação quando a gente se colocar em frente a Jesus? Bom, eu acho que eu vou me prostrar, ou simplesmente vou ficar boba, né? Sem saber o que falar, o que fazer. Mas isso eu só posso imaginar, gente, porque o real nós vamos saber lá mesmo, né? Na hora. E analisando, eu vou tratar 3 tópicos, né? Que o insight eu só posso imaginar. O primeiro, ser guiado por Deus nos leva a presenciar milagres e a viver muitos deles também. 1 Reis 19, 4, 8, fala sobre Elias. E foi para o deserto andando um dia inteiro, aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levanta-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Aqui nesse livro, nós vemos a passagem de quando Elias ele foge, né? Quando Acabe conta para a rainha Jezabel que ele matou todos os profetas de Baal. Então ela promete matar ele. E com isso, ele, para não morrer, ele foge. Ele resolve fugir para escapar e para salvar sua vida, né? Então, nesse momento, ele sofreu essa depressão e ele desejou morrer. Mas Deus sustentou e o encorajou a prosseguir. Deus o sustentou e o fortaleceu para que pudesse, através da sua vida, ter seu nome glorificado em todos os sentidos.
pois Deus tinha algo tão grande para ele, além do que ele pudesse imaginar. Mas para a glória de Deus a glória de Deus não para por aí. Em 2 Reis 2, nós vemos quando porque Deus não deixou que Elias morresse, né? Porque ali nós vemos que Deus tinha para ele o arrebatamento. Ele não morreria, ele seria arrebatado. Então, é uma visão maravilhosa, né? Porque Eliseu pôde presenciar isso. E ainda, ele teve porção dobrada de tudo que Elias possuía, do poder, né? Então, o que Eliseu viu? Elias subindo num redemoinho, vendo aquelas carruagens de fogo. Eu imagino, gente, como deve ser maravilhoso. Ele atravessou o Jordão a seco, viu as águas se dividirem para eles passarem, e ainda viu Elias ser arrebatado. Ele viu, né? Mas eu só posso imaginar. O segundo tópico é: quando temos Jesus como amigo, nem a morte nos separa, jamais. E isso está lá em João 11, 38, 44. Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, armando o morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que está sepultado. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrole as faixas e deixe que ele vá. Eu quero te fazer uma pergunta: quais as amizades você tem cultivado? Essas pessoas que você tanto quer bem, elas te fazem ser melhor ou pior a cada dia? E eu imagino assim, gente, como foi para Marta e Maria ver Lázaro ressuscitar? Você que já perdeu um ente querido, você pode imaginar como seria muito maravilhoso reencontrá-lo, né? Eu amaria reencontrar meus avós que me criaram, meu pai, meus tios, minha sogra. É difícil acreditar que eu quero reencontrar minha sogra, mas é verdade, viu, gente? Ela era boa. Eu quero sim. Então, isso é possível, será possível, porque lá em João 11, 25, Jesus fala o seguinte: então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu creio. E você crê? O terceiro tópico é: Jesus te leva além dos seus sonhos. Mateus 27, do 44 ao 46, diz o seguinte: era quase por volta do meio-dia, e a terra inteira ficou em trevas, que duraram até as 3 horas daquela tarde. A luz do sol desapareceu e o céu do templo rasgou-se em dois. Jesus disse com voz forte: Pai, entrego-te o meu espírito. E com essas palavras morreu. Esse sacrifício que Jesus tomou sobre si, por amor a mim e a você, não terminou ali na cruz.
Nele nós fomos reconciliados com Deus. Por esse amor é que nós não iremos ser somente espectadores, né, de tudo que Deus tem para nós. Quando a rainha Elizabeth morreu, nós vimos lá, né, a brasileira que trabalhou com ela, como foi chique, né, da entrevista, tudo, e como aquilo dá status, né? Mas através desse sacrifício, nós não vamos trabalhar em nenhum palácio, nós herdaremos um palácio celestial. E ele é melhor do que o de Buckingham, né? Em Romanos 8, 17 e 18, ele fala: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se de fato participarmos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Participar da sua glória é bom, né? Mas e do seu sofrimento? Se a gente participar, nós não receberemos algumas propriedades, joias, dinheiro. Nós receberemos morada no céu, onde as ruas é de ouro, pedras preciosas. Toda essa riqueza não está num cofre, ela está na rua, né? Ela está ornamentando lá. Imagina como será ver Jesus e como será ver essa coisa magnífica, né, que Ele preparou para nós. Mas a maior riqueza vai ser viver sob o seu reinado, onde não haverá mais dor, velhice e morte. Aleluia. E em 1 Coríntios 2,9 diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu imagino que é imaginável, né? E com isso eu quero contar uma história para vocês. Acho que todos já conhecem, inclusive. É a história do pai que tinha um único filho que amava mais do que tudo que ele possuía, e ele era bem rico. Um dia esse filho foi convocado para a guerra, e lá ele morreu salvando um dos seus amigos contra as tropas inimigas. Este amigo, quando se recuperou, como agradecimento, levou ao pai um retrato do seu filho herói, como agradecimento. Um retrato que ele mesmo escreveu, pintou. E alguns anos depois esse pai faleceu. E ele possuía muitas obras de arte, Picasso, infinitas, né? Sem contar as propriedades. E elas foram a leilão. E nesse leilão, o pessoal estavam lá todos preocupados com as obras de arte. E aí o primeiro quadro a ser leiloado foi o retrato do filho dele. E o leiloeiro começou: esse é o quadro do filho, quem quer dar o primeiro lance? Ninguém deu. Aí ele: um lance de R$20, ninguém deu. R$10, ninguém levantou a mão sequer. E lá do fundo, um senhor muito simples ergueu a mão e falou: eu dou R$10. Era a única coisa que ele tinha no bolso. Ele era o jardineiro desse homem que morreu. E ele amava o patrão, o filho, porque eles eram pessoas boas. Com isso o leiloeiro falou: ninguém cobra a oferta? Não. Então dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Vendido por R$10. E aí o pessoal falou: bom, agora vamos ao que interessa, né? Começou o leilão das obras de arte. Aí o leiloeiro falou assim, colocou o martelo do lado e falou: olha, havia uma cláusula no contrato, que quem arrematasse o filho ficaria com todos os outros quadros, e inclusive com todas as propriedades. Para ficar com o filho, só herdaria quem ficasse com o filho. E assim, gente, somos nós,
Porque Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o caminho do céu é o arrependimento e o perdão, né, William? Que o William falou. E sem o arrependimento genuíno e sem aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, nós não iremos para o céu. Então a conclusão é a seguinte: nós só chegaremos a receber os tesouros que o Pai tem para nós por intermédio do Filho. Você aceita? Eu gostaria de orar por vocês. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por dar o seu único filho que não tinha nenhum pecado em favor de nós, mesmo sabendo que nós não merecíamos, mesmo sabendo quantas vezes iríamos te renegar, Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos e eu te peço, Senhor, se haver alguém que ainda não te aceitou, que o Senhor toque o seu coração, que ele possa, Senhor, conhecer a maravilha que é te servir, Deus, verdadeiramente, que ele possa te conhecer de corpo, alma e coração. Pai, te servir é tão bom, é tão maravilhoso, é tão gratificante, Pai. Mas eu creio, Senhor Jesus, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio, Pai, que nós iremos te encontrar, Deus, e que nós possamos permanecer nos seus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Primeiramente, boa noite a todos os ouvintes. O assunto é um pouquinho complexo, então eu vou tentar falar de uma forma mais didática e simples possível. Muito bem, vocês lembram do filme Deus Não Está Morto? Bom filme, né? Excelente. Mas vocês sabem de onde veio a inspiração para o nome do filme? Aí já fica um pouquinho mais difícil. Mas hoje eu vou contar isso e outras coisas a mais. E, bom, vai ser, acho que interessante. Existem vários conceitos diferentes de sabedoria. Se você jogar no Google, por exemplo, vai aparecer umas 7 definições diferentes. O que é só um pouquinho, né? Nem parece que é muita coisa. Mas, dentro desses conceitos também existem o conceito de um homem sábio. E eu vou trazer 3 desses homens considerados sábios, né? Mas principalmente as suas ideias. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Gostaria que abrissem as vossas Bíblias em Provérbios 3, de 1 a 8. Filho meu, não te esqueças da minha instrução, mas guarde o teu coração os teus mandamentos, pois eles te darão longura de dias, anos de vida e paz. Não te abandonem a benignidade e a verdade. Ata-as à roda do teu pescoço, e escreva-as na tábua do teu coração. Assim acharás graça e verdadeira prudência à vista de Deus e dos homens. Confia de todo o teu coração em Jeová, e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme a Jeová e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu umbigo e regadura para os teus ossos. É uma versão bem antiga da Bíblia, essa aqui que eu deixei no meu celular, porque além de que é um excelente desafio tentar entender, é muito interessante você pegar para ver as palavras diferentes e tal, é bem interessante. Mas em resumo, eu vou trazer alguns filósofos aqui, e o primeiro deles é Diógenes. Ele era grego, mas nasceu na cidade de Sinope, que hoje em dia é a Turquia, há 413 anos antes de Cristo. Ele era filho de um fabricante de moedas que acabou sendo preso, que levou Diógenes a ser exilado da sua cidade.
E ele começou a viver dessa forma na cidade de Atenas. Foi discípulo de Antístenes e um dos pioneiros da corrente filosófica conhecida como cinismo. Até por isso, um dos apelidos dele é Diógenes o Cínico. Ele viveu grande parte da sua vida como mendigo, morando em um barril e vivendo apenas com o essencial para se sobreviver. O Diógenes, ele escolheu viver assim, porque ele acreditava que as pessoas deveriam ser completamente autossuficientes, sem depender da vida em sociedade dos bens materiais que ela oferece. Então, agora um dos pontos: acima de tudo somos dependentes do poder de Deus, pois somos completamente dependentes dele. O Diógenes, esse cidadão, ele dizia que as pessoas deveriam compreender a si mesmos acima de tudo. Dessa forma, ser completamente autossuficientes, não deveriam depender de ninguém. Mas assim que a gente nasce, a gente depende dos nossos pais. E a todo momento nós dependemos de alguém porque a gente está vivo. Por exemplo, a gente precisa da eletricidade, certo? Para funcionar as coisas da cidade, ter o nosso próprio carro, a nossa casa, enfim, a gente precisa da eletricidade. Essa eletricidade é gerada por pessoas não indústrias, mas hidrelétricas e várias coisas. Então a gente depende dos outros para poder sobreviver. E como cristãos nós dependemos de Deus, que é o dono da prata, do ouro, sustentador e criador dos céus e da terra. Então é Ele que faz com que tudo aqui funcione e seja estável, ao mesmo tempo que Ele faz com que tudo que a gente precisa aconteça na nossa vida. Diógenes também tinha outra ideia, outra tese, até porque ele se afastou de todos e todos, porque ele acreditava que não precisava das outras pessoas e ele não queria se contaminar com o mundo. E algumas pessoas até consideram isso louvável, até porque ele, pela sua própria ideia, desistiu de tudo que ele poderia ter. Mas, até porque se você se isolar de tudo, não tem como você contaminar, certo? Mas não é bem assim. Afinal, na pandemia, foi muito provado o contrário. Pessoas dentro de casa que não saíam por nada, mas acabaram pegando a Covid-19. E não é para isso que viemos aqui. Nós não fomos enviados para este mundo para a gente se isolar dele, mas para a gente fazer a diferença, para a gente ser sal da terra e luz do mundo. Não para nos escondermos em meio às trevas, mas para mostrar a verdadeira luz que é Jesus Cristo. E como a gente mostra essa luz? Como a gente mostra Jesus? É simples. Apesar das dificuldades, nós devemos amar ao próximo. Em Mateus 22:39 diz que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Mas quem disse que ia ser fácil? Dá para você pegar muita desculpa para não amar o próximo. Ai, mas é porque ele é esquisito. Ai, mas ele é argentino. Ai, que não sei o que. Mas gente, não importa esse ai, porque independente de onde ele veio, como ele é, do jeito, não importa. O que importa é que a gente deve amar. Teve alguns meses atrás um evento de jovens que chama Jubacem, e lá uma missionária trouxe uma palavra de desafio. Ela é jovem também, acho que tinha 23 anos. Ela mostrou a necessidade que o campo missionário tem de pessoas para realizar a obra. Nisso ela contou uma história, deu um breve testemunho de quando ela estava num lugar lá no sul que chama Vila Minha Pátria, que é um local que acolhe afegãos refugiados da guerra. E lá ela contou que algum dia ela e uma outra missionária estavam passeando à noite e elas viram uma afegã, uma refugiada, estendendo roupas no varal. Então as duas estavam lá, olharam uma para o outro e decidiram ajudar. Elas foram lá e ajudaram a afegã a estender as roupas. Aí a moça, a afegã, pegou e falou: No need, let me do it, que significa mais ou menos não precisa. Mas como as missionárias provavelmente não sabiam muito de inglês, elas pegaram e ajudaram mesmo assim. Aquela moça, a refugiada, começou a chorar, e ela disse a seguinte frase, está entre aspas, eu vou tentar ler para vocês: ninguém nunca fez isso por mim antes. Lá no Afeganistão, o governo só liga para a religião e se esqueceu das pessoas. Mas aqui vocês têm a religião, mas também amam as pessoas. Ou seja, uma simples demonstração de amor, simplesmente ir lá e ajudar a estender a roupa no varal, fez a diferença na vida daquela afegã. Uma simples demonstração de amor, algo até bobo,
mostrou Cristo na vida delas. Com isso, chegamos ao segundo filósofo, Schopenhauer. O nome é até difícil. O Schopenhauer, ele é o autor do famoso livro Dores do Mundo. Ele nasceu na Polônia em 1788, era filho de um comerciante e sua mãe era escritora. Aos 5 anos de idade, ele passou a morar em Hamburgo, na Alemanha. E alguns anos depois, ele foi para a França. Ou seja, pelo menos até a adolescência dele, ele já morou em 3 países, muito mais do que eu. Onde ele começou a aprender várias línguas. Depois ele ingressou na faculdade de comércio em Hamburgo, mas abandonou o curso. Ainda indeciso sobre o que queria fazer, ele ingressou no curso de medicina na faculdade de Göttingen, na Alemanha, mas acabou se transferindo para o curso de filosofia em Berlim. O Schopenhauer dizia que a vida é como um pêndulo entre dor e sofrimento. Sua visão de mundo sobre o mundo é considerada extremamente pessimista. Mas ao contrário do que Schopenhauer dizia, a vida não é apenas dor e sofrimento. Claro, existem muitos momentos tristes e dolorosos, muitas situações ruins vão acontecer na nossa vida, porque o mundo é assim, ele é cruel. Mas Cristo, aquele que nos trouxe para cá, aquele que nos dá motivo para viver, é aquele que nos sustenta e que venceu o mundo. Realizar a sua obra e o amor de Cristo nos traz a verdadeira felicidade. Quando você pega, por exemplo, e começa a servir, você está lá, você pega, você ajuda alguma pessoa, você vai lá, você começa a cantar, começa a louvar, você acaba se sentindo feliz. E ao ver a alegria de outras pessoas, você acaba sendo contaminado com essa felicidade e fica feliz junto. Quando uma pessoa consegue uma conquista e compartilha com você, você fica legal, porque é uma situação muito legal, é muito bom. E principalmente o amor de Cristo. Afinal, se Ele te ama, por que você vai se preocupar com tantas outras coisas? Entrando assim, eu tô correndo bastante para ver se dá tempo, galera. Entramos assim em Nietzsche, nem sei falar o nome dele direito, Nietzsche, e ele era filho de pastor. Ele foi criado em um lar cristão, mas perdeu seu pai quando tinha 5 anos de idade, ficando sob os cuidados de sua mãe, avó e da irmã mais velha. Durante a adolescência, ele passou a questionar os ensinamentos do cristianismo. No entanto, se formou em teologia e filologia clássica na Alemanha. Filologia é o estudo da língua grega. Nietzsche foi convocado para a guerra franco-prussiana, onde quase morreu, mas voltou a seus estudos em Leipzig, na Alemanha. O Nietzsche, ele foi inspirado por Schopenhauer e depois dos 25 anos passou a odiar os cristãos, dizendo que estes foram os grandes responsáveis pelo estado em que o mundo se encontra hoje. Vocês lembram do que eu disse no comecinho sobre o filme do Deus Não Está Morto? O que inspirou o nome do filme foi esse filósofo, porque ele disse a seguinte frase: Deus está morto. Mas principalmente nós sabemos que Deus está muito mais do que vivo, Ele também está agindo. Provérbios 3, de 9 a 10, diz o seguinte: honra o Jeová com a tua fazenda e faz as primícias de toda a tua renda, assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lugares. Agora do 3, o 26: porque Jeová será a tua confiança e guardará ao teu pé para que não seja apanhado. O que isso quer dizer? Deus nos impede de cair em armadilhas e nos salva do perigo. Por exemplo, teve alguns bons anos atrás, eu estava passeando com minhas irmãs, a gente tinha descido para comprar pão, se eu não me engano, perto de casa, numa padaria que tinha. A gente foi lá, compramos pão e beleza, estávamos voltando para casa e a gente viu alguns parentes nossos do outro lado da rua. E aí eles cumprimentaram e tal, a gente falou, vamos lá atravessar para conversar com eles. Beleza, a gente foi, passou eu e a Melissa, a irmã do meio, a gente foi na frente e a Moniquinha, a irmã mais nova, ficou atrás. E aí ela veio e começou a passar e um carro passou, e aí quase atropelou ela, mas foi em quase. Hoje em dia ela está super forte e tal, está vivendo em paz,
tá aí tranquilo, de vez em quando, acho que ela veio até aqui cantar esses dias. Mas enfim, um outro exemplo, lá na igreja em Badi, tem uma irmã que tinha acabado de conseguir um carro, e ela estava dirigindo e pá, beleza, tranquilo, indo para casa, se não me engano voltando do serviço, e acabou que deu um descontrole e o carro bateu num poste. O poste caiu em cima do carro, mas a irmã está bem, ela está viva, porque Deus realiza milagres e nos salva do perigo. Um outro exemplo agora de milagres, na própria igreja, durante a pandemia, mesmo não tendo cultos, não tendo tanta renda, as pessoas com dificuldades financeiras, mesmo assim a igreja continuou avançando firme e forte, conseguiu e não parou durante todo esse tempo, assim como Deus salvou a vida de várias pessoas durante esse momento, como vocês provavelmente já viram. E Deus nos ama de uma forma tão grandiosa que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz e nos salvar, o que é uma baita de uma ação, né? Você se permitir o único filho que você tem morrer para tantas pessoas, tantos pecadores, tanta gente, que é absurdo, é gigantesco. Para concluir, vou sintetizar rapidamente tudo o que foi falado. Deus não está somente vivo, mas também está agindo, nos livrando dos perigos e nos realizando milagres, nos amando incondicionalmente. Amor este que é provado por ter enviado o seu Filho para nos conceder a graça que nos concede a salvação e nos torna nova criatura. Salvação essa que reflete não somente na dependência que temos nele, como também a necessidade de sermos sustentados, vivendo para mostrar o seu amor ao mundo. E é isso. Tinha até desligado o microfone, perdão. Vou orar rapidamente, podem ficar em pé. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais esse dia, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, eu quero te agradecer pelas mensagens que foram trazidas aqui, Senhor, que vieram de Ti, definitivamente, Pai. Que o Senhor possa estar cuidando de nós, nos abençoando e nos trazendo cada vez mais vontade de chegar a Ti, ó Pai. O Senhor se fez presente aqui durante essa noite, Senhor, e com certeza, Senhor, você faz presente na nossa vida, e que o Senhor continue cada vez mais nos fazendo avançar e crescer na Tua obra, Pai, e é em nome de Jesus que eu agradeço, amém.